Graças a Deus. Tantas bênçãos, tanta luz se derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, reunidos nesta casa, em busca da sintonia com o divino amor, com a divina misericórdia, com as bênçãos do coração amoroso de Jesus. Muitas graças devemos dar por tanta vibração de amor e paz e harmonia que envolve a todos nós nesta noite. Jesus, nosso Mestre bondoso, Maria Santíssima, Mãe amorosa de todos nós, o nosso sentimento de gratidão é imenso por termos a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos, a fim de dedicarmos alguns instantes da nossa rotina diária à oração, à reflexão, ao exercício do autoconhecimento, do aprendizado, do exercício do amor a nós mesmos e ao nosso próximo, conforme nos ensinou Jesus. Que esta noite de luz possa permanecer em nossos corações, em nosso espírito, a fim de que possamos compartilhar com todos aqueles com quem convivemos esse bem que recebemos neste instante. Que possamos, Jesus, todos nós, aprender um pouco mais do Teu Evangelho, nas palavras que o nosso irmão Eurico veio nos falar. Que a espiritualidade bondosa que orienta os trabalhos desta casa possa assisti-lo em sua tarefa. E que nós, de mente e espíritos abertos, possamos recebê-las como lições benditas, Jesus, do Teu Evangelho. Graças damos mais uma vez. Permaneça conosco, Jesus, e permita que os nossos orientadores espirituais, nossos anjos de guarda, encontrem junto de nós o ambiente necessário para nos acompanhar, nos auxiliar e nos trazer sempre as melhores intuições. Que assim seja. Boa noite a todos, a todas. E a palavra agora está com o nosso companheiro Vitor. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva nesses instantes. Comumente nós buscamos lembrar da pequena capacidade que temos, assim pedimos a Jesus que seja Ele o coordenador dos estudos da noite e os amigos do plano espiritual que aqui já se encontram presentes possam fazer uso da nossa palavra, nos intuindo
a entendimentos mais profundos e superiores. Em primeiro momento, antes de iniciarmos as reflexões, lembrar da importância de buscar o alto, aproximar um pouquinho mais de Jesus. E nesses instantes dessa aproximação, colher do nosso Mestre amado as suas vibrações amorosas, que tanto nos sustentam, nos curam, nos entusiasmam e nos iluminam nos nossos caminhos existenciais. É muito importante mantermos sempre Jesus conosco, né? Muitas das vezes nós, nas nossas orações, pedimos para que Jesus esteja conosco, mas nós temos que lembrar que um dia Ele disse que estaria eternamente conosco. O que acontece é que nós que afastamos dele. Então, é hora de pedir a Jesus: Senhor, ajude-nos, Senhor, não mais nos afastarmos de Ti e mantê-lo sempre nas nossas vidas e nas nossas ações. E foi Ele mesmo que um dia revela para nós uma importância ímpar sobre os infortúnios ocultos, sobre a prática da caridade. E Ele sempre lembrava isso, que nós devemos buscar, servir, praticar a caridade, uma mão sem que a outra tome conhecimento. Na verdade, Jesus estava falando para nós que nós devemos ser discretos nas nossas ações, não usarmos em momento algum alardes e usar sempre o manto da humildade. Era isso que Jesus nos pediu, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 4, Allan Kardec foi muito feliz. Eu acho que quem estava nesse dia junto com ele era Vicente Paulo, o grande exemplo de caridade da humanidade, né? Quando ele se inspira e escreve a mensagem sobre os infortúnios ocultos. E ele inicia a mensagem nos lembrando daqueles momentos em que as situações são muito difíceis para todos nós e que calamidades públicas se apresentam. E aí, quando há uma calamidade violenta, nós todos nos envolvemos no sentimento de fraternidade. Mas precisamos pensar no porquê disso. E aí a doutrina espírita vai nos trazendo instruções preciosas. Porque quando ocorrem as calamidades e que nós estamos no ambiente em que acontece, nós somos tocados por um sentimento que normalmente a gente não gosta de ter, que se chama piedade. Portanto, acontece a calamidade, o sofrimento das pessoas, os canais de comunicação nos trazem as notícias, ou nós vemos com os nossos próprios olhos, e aí nós somos tocados por esse sentimento precioso chamado piedade. E por que nós falamos que ele é precioso? Porque ele, na verdade, é um interruptor, a chave que nos liga com a mais sublime das virtudes, que se chama caridade. Primeiro a gente sente piedade, e a piedade é que nos aciona a vontade de servir, de amparar, de cuidar. Por isso, ela é preciosa. Mas, para poder sentir piedade, é necessário que a gente conviva com as dores alheias. Se eu me isolar, ficar no meu âmbito de tranquilidade, eu não vou sentir piedade. E eu não sentindo piedade, eu não sou acionado para a prática da caridade. Por isso, a doutrina espírita, com o estandarte, a bandeira da caridade, nos convida sempre para trabalhar. E trabalhar buscando estar junto com as dores alheias, para que a gente possa levar um pouquinho de paz, de serenidade. A gente fica observando
o nosso planeta está todo doentio. Nós estamos doentes todos, porque afastamos de Jesus, afastamos muito de Jesus e nos ligamos muito com a luxúria, com a matéria, com as inovações tecnológicas, com esse mundo de modernismo que é importante tê-lo e existir, mas não precisávamos afastar de Jesus. E como nós somos envolvidos por esses instrumentos, tais qual o celular, internet, os computadores, as televisões, que exploram em nós a condição da visão, porque todos nós somos motivados pela visão e pelo som. As mensagens chegam a nós com um poderio muito grande, e se nós não observarmos, nos envolve e o tempo existencial passa e passa e passa sem que a gente observe. E aí nesse instante a gente esquece por que estamos aqui, por que Deus nos propõe o processo da encarnação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, nós vamos encontrar aquela pergunta que Allan Kardec faz ao Espírito de Verdade, perguntando o que Deus, qual é a finalidade que Deus estabeleceu para que nós nos encarnarmos. Ou seja, a reencarnação é a repetição, mas qual é a finalidade de estarmos aqui, nós que somos espíritos? E isso nós precisamos sempre lembrar que somos espíritos, né? Porque ninguém tem espírito e ninguém tem alma. Se alguém estiver pensando assim, está equivocado, né? Nós somos espírito, é muito diferente ser espírito do que ter espírito, né? Eu sou um espírito e detenho esse corpo orgânico por um período, um pequeno período, para que através desse corpo orgânico possa eu, espírito, vivenciar na matéria, convivendo com as irmãs, com os irmãos, os elementos criados por Deus na natureza, alguns transformados pela mente humana, e nesse convívio que eu tenho no campo da matéria, ele ocorre para que eu passe pelas experiências que nós chamamos de vicissitudes. Passamos por alguns momentos de expiações, quando nós temos resgates a fazer, e passamos pelos momentos de missões. E as missões são opções para nós. E uma das missões é nós outros, ainda espíritos infantis, praticarmos a nobre missão da caridade. Por isso nós não podemos nos isolarmos. Quantas pessoas mantêm as suas crianças totalmente isoladas dos ensinamentos cristãos, mas promovem facilidades para aulas de todas as coisas, visita nos shoppings o dia inteiro, passeios aqui, passeios acolá, e esquece de trazê-los para a casa espírita ou para a unidade religiosa a que pertence, para que essa criancinha receba novamente as instruções de Jesus. Então a construção nossa em humanidade, mesmo que a gente tenha expiações, dificuldades, dores, situações delicadas para cumprirmos, nós todos podemos exercer a missão da caridade. Mas para isso, eu preciso conviver com os mais sofridos. Porque todas as vezes que a gente aproxima de alguém que está passando por uma dificuldade, se for criança, então somos tocados profundamente. Se for um idoso, somos tocados. E naquele momento em que a gente é tocado, é Jesus nos convidando, né? Vamos praticar a caridade. Por isso, não podemos nos isolar, quanto mais buscarmos estar com as pessoas. Mas, lembrando o que inicia no estudo, quando vem as calamidades, nós somos tocados. E aí a gente faz movimentos, né? Agrupa as pessoas para fazer doações materiais, outros vão dar assistência médica, outros vão dar assistência nos lares destruídos ou nas enchentes, e a gente se mobiliza.
Mas um dia Jesus, conversando com Simão Pedro, Jesus diz a Pedro: Pedro, o que fazes demais? Porque é no demais que a gente cresce. E aí é hora da gente pensar: o que eu faço demais? Eu posso ficar esperando as calamidades? Ou aquele que necessita bater na minha porta, buscar na minha porta? Mas para que eu possa fazer demais, é importante que eu dê passos à busca do sofredor. Por isso, essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando os ensinamentos de Jesus, nos traz aqueles momentos, um momento precioso de uma família, de uma senhora, em que ela vai à busca daquele que sofre, que são chamados de infortúnios ocultos. São as pessoas que estão espalhadas em todos os lares, todos os lugares, com muitas dores, alguns dores morais, muitos abastecidos de recursos materiais, mas ausentes de valores morais e, portanto, vivem nas perturbações. Nós todos estamos assim, doentios, alguns mais, outros menos, mas a nossa sociedade, uma sociedade doentia que chega ao ponto das pessoas buscar o exercício da fraternidade, da paternidade e da maternidade em bonecos de silicone. Que tristeza! Aonde estamos caminhando? Com tanta criancinha necessitando, com tanta criancinha sofrendo. Se nós pararmos para pensar, quantas mães agora, nesse instante, estão em lágrimas porque não tem um copo de leite para dar à sua criança, que com certeza vai dormir com fome. Então, é necessário que a gente acorde e lembre do chamado de Jesus: Pedro, o que fazes demais? E essa pessoa, que há um relato de uma história daquela senhora que chega num ambiente, isso foi passado na época de Allan Kardec na França, porque ela foi de carruagem. Chega ela, um traje simples, e a sua filha, num local onde as pessoas necessitadas estavam lá. E ela vai a uma casa aonde existia pessoas com muito sofrimento, a mãe, os filhos, o pai que tinha sido internado no hospital doente, e eles não tinham recursos para alimentar, nem para se vestir. E chega ela com os recursos para auxiliar naquele momento. Mas o mais belo é que ela não mandou os bens, ela foi lá. Foi lá, mas para ir lá, ela trocou a sua vestimenta, vestiu algo simples, para não ofender ou humilhar aquelas pessoas necessitadas, que nem trajes direito tinham. E ela entra e se doa com sorrisos, com fraternidade, com abraços, auxiliando aquela família. Aquela senhora estava com a sua filha. Era ela que fazia as doações, mas estava levando a sua filha. Sabem para quê? Para a filha aprender e sentir o sabor, o doce sabor da prática da caridade, o doce perfume da fraternidade. Então ela estava fazendo duas coisas. Ela estava servindo aos necessitados, alegrando o seu coração, porque é tão bom quando a gente pratica caridade, né? Ela estava alegrando o coração, mas estava também ensinando a sua filha a colocar a bondade no coração e sentir o doce sabor da caridade. E conta lá no Evangelho que ela, ao sair, mais adiante, a carruagem estava lá, abarrotada de roupas, de alimentos, etc., para que ela pudesse ir à busca de outras casas necessitadas.
Essa é a instrução de Jesus. E aí, certo dia, ela chega, alguém a viu no trabalho. Um trabalho natural, onde ela tinha os trajes, onde ela usava as joias, onde ela usava as roupas mais requintadas, porque havia uma necessidade de ela estar assim vestida em razão das atividades que ela exercia. Quando alguém a vê lá e conhecia que ela era uma pessoa de condições econômicas mais favoráveis, em certo momento ela vai no lugar levar a assistência, aquela pessoa que a conhecia estava lá, e ela fala para ele: não fale quem eu sou. Será que ela estava querendo esconder os pedintes? Não. Ela estava querendo que as pessoas só vissem as luzes da bondade que ela levava, e não as suas roupas, nem as joias, nem o poder aquisitivo. Esse é o ensinamento que todos nós precisamos compreender dessa linda mensagem, que nos lembra que tem tantas e tantas pessoas perdidas. E nós outros espíritas, que temos, não somos melhor do que ninguém, nem pior, mas já conseguimos alcançar algumas compreensões de uma vida superior. Porque todos nós sabemos que aqui nós estamos num exercício temporário, e que logo que esse corpinho aqui cumpra a sua missão, eu continuo a minha existência no plano espiritual e continuo ao processo da reencarnação e vivências outras, buscando sempre crescer. Esse é o objetivo. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ora, se eu já tenho a consciência, é necessário que eu também a exerça nas minhas atividades do dia a dia. Porque nem só o infortúnio oculto é aquele que necessita do alimento, do vestuário, do abrigo, mas é aquele que tem fome e sede de valores morais e dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então é necessário que eu também os leve. O pouquinho que eu já aprendi, que eu leve. E aí a gente lembra de uma pessoa que tinha o nome de Anjo, Ángel Concha, também chamada de Madre Teresa de Calcutá. Aquela irmãzinha, o anjo das sarjetas de Calcutá, que ela cuidava das pessoas, né? E ela nos ensina algo precioso quando ela diz: quando fores a um ambiente quando souberes de um ambiente em que tenha carência material, não se limite a dar apenas as coisas, dê você também, dê alguém para alguém. Então é tão importante nós nos dirigirmos e para aquelas pessoas nos darmos com respeito, com carinho, evitando estabelecer diferenças existenciais, para que todos nós tenhamos alguns momentinhos de serenidade. Jesus nos ensinou que nós devemos ser fazedores de paz. Quando Jesus nos ensina nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos, porque eles verão a Deus, eles serão herdeiros da terra. Jesus estava falando pacífico, não aquele que vive sossegadinho, afastado dos problemas. Ele estava dizendo, porque a tradução da palavra, e a palavra que Jesus usou foi pax facere, fazedor de paz. Fazedor de paz é aquele que vive no ambiente do sofrimento, da tormenta, da luta, fazendo a paz no nosso lar, nas nossas famílias. Muitas pessoas são também infortunados ocultos, que muitas das vezes não manifestam. E nós precisamos, ao invés de ficar viajando nos programas de BBB, dessas famílias aí,
coisa horrível, só dá exemplo errado, que tristeza, há mais de 25 anos nas nossas televisões, em vez de perder o tempo viajando naquelas famílias, vamos viajar no coração dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, das pessoas que fazem parte da nossa existência, porque todos são infortúnios ocultos e nós precisamos trabalhar. Da mesma forma que eu também sou infortúnio oculto, né? Então, esse trabalho é o trabalho santificado da caridade. Tem sacrifício? Precisa ter. E muitas das vezes o sacrifício é mal entendido quando as pessoas estabelecem a pecha de que o sacrifício é coisa ruim, porque nos cobra, nos faz eliminar algo dos meus interesses para que eu possa fazer em prol do meu semelhante. Isso é sacrifício. Mas a palavra é muito linda. Sacrifício vem de sacro ofício, trabalho santo. Todas as vezes que eu negar a mim mesmo em prol de um semelhante, eu estou fazendo um trabalho santo. Por isso, a santidade de Madre Teresa de Calcutá é reconhecida. Por isso a bondade do Vicente de Paulo é reconhecida. Por isso a bondade de Chico Xavier é reconhecida. E de tantos espíritos luminares que vieram para a Terra para poder nos dar exemplos preciosos, para que a gente aproxime das pessoas. Mas nem sempre nós nos aproximamos de pessoas. Ainda existem culturas, e aí a gente lembra de uma coisa: qual é o ser mais rico que vocês lembram agora, aqui no nosso planeta? Esse é pobre. Esses rapazinhos são pobres, que amealham riqueza em bancos, em ações, e que sorriem um sorriso, infelizmente, de falsidade, e fazem caretinhas na vida. Eles são pobres, muito pobres. Esses são os infortunados, também ocultos, porque se envolvem na riqueza material e desprezam os valores morais. Aí nós vamos lá atrás, os sábios da antiguidade, quando Pitágoras nos traz uma revelação preciosa sobre a riqueza. Então, ele nos assevera que o ser mais rico que existe, esse sim é rico, chama-se Deus. Sabem por quê? Porque Deus tudo criou e tudo pode, mas Ele cria apenas para nos servir. Tudo que Deus criou é ato de caridade e de bondade para todos nós, porque nós somos infortúnios humanos. Então, o Deus é o rico, esse sim. E o exemplo que veio para estar pertinho da gente é outro muito rico, chamado Jesus de Nazaré. E ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu só vim para servir. Aí está a riqueza da nossa existência, é a riqueza do trabalho e do servir. E Deus sempre confia em nós. E a gente vai lembrar de dois grandes exemplos de uma cultura muito elevada e que deu um exemplo para nós de fazedores de paz, lá da Índia, certo? Mahatma Gandhi. Gandhi, que beleza! Gandhi veio de uma família abastada economicamente, mas ele teve a grata bondade dos seus pais e dos seus antecessores de levá-lo para uma religião chamada Jainismo, que
já existia há 1000 anos antes de Cristo. E nessa religião, existe até hoje, é uma religião que traz os mesmos ensinamentos que a doutrina espírita traz. Não existe a morte, existe a reencarnação, e nós somos espíritos, a função. Traz até as explicações que a primeira questão do livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, nem é hoje já é uma classificação, né? Ele só pergunta quem é Deus, e o Espírito responde, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Os janaínos lá já tinham isso. Então Gandhi foi formado com essa cultura, e no mundo se formou, já era um espírito evoluído, se forma em direito, ou seja, para lutar pelos direitos daquele povo sofrido, escravizado. Era muito sofrimento aquela nação, porque o Império Exterior, o Império Britânico, havia se apoderado daquela nação, e eles estavam, todos eles, escravizados. Não eram escravos, eles estavam escravizados. Imaginar que aqueles trabalhadores não podiam, trabalhavam nas minas de sal, mas não podiam ter nem uma xícarazinha de sal. Coisa triste. Foi nessa nação que Gandhi trabalhou para esses milhões de infortúnios ocultos. Mas ele utilizou uma ferramenta, a ferramenta da paz. Foi com a paz que ele libertou aquele povo. E depois que ele assume ali aquela liderança daquela nação, ele compartilha seus conhecimentos com outra pessoa que morava numa região da Índia chamada Bengala, uma cidadezinha chamada de Satinekon, certo? Rabindranath Tagore, esse sábio indiano, que recebeu inclusive o Prêmio Nobel da Paz em 1911, da paz não, da literatura, era escritor, poeta, teatrólogo, ele tinha muitos valores artísticos, mas muitos valores morais. Inclusive, Divaldo Franco psicografou um livro com mensagens de Tagore, mensagens muito sublimes. Tagore viveu ali naquela cidadezinha de Satinekon, que era, na época, uma vilazinha. Lá ele constrói uma igreja, uma escola de artes. Essa escola de artes foi crescendo, e ele foi sendo conhecido por suas obras, seus escritos, e foi evoluindo. Mahatma Gandhi sempre o visitava, só que os dois não se entendiam. Um era nacionalista, o outro não era. Um seguia uma tradição religiosa, o outro não era. Um seguia a religião muçulmana, o outro janaíta, e assim por diante. Mas por incrível que pareça, Gandhi dava um jeitinho sempre de poder ir lá visitar esse amigo, e o amigo recebia com a maior felicidade do mundo, e eles se desentendiam o tempo todo. Agora vocês imaginam que coisa, né? Em 1938, Gandhi foi para lá e ficou lá com ele durante 28 dias, 30 dias lá nessa casa, só para conversar. E sabe como é que eles conversaram? Sentavam de um lado, pela postura do Gandhi, fiando lá no tecido, e Tagore sentava no banquinho. E ali eles ficavam hora e hora. Aí um falava uma coisa, o outro falava assim, mas eu acho que não concordo, vamos pensar junto. Então, e ficavam os dois pensando. Eles buscavam o crescimento na desigualdade que existia. Era uma coisa impressionante. E ali, em conversas, longas conversas e em meditações, porque eles falavam uma coisinha e o outro não respondia já de imediato, não, ficava meditando. Ali na Índia, naquele tipo, né? Meditava. Tagore deixou para a humanidade muitos ensinamentos. Mahatma Gandhi
nem se diz, né? Em 1940 foi a última vez que eles se encontraram, porque logo, na verdade, em 41, logo em 42, Tagore desencarna e Gandhi, 6 anos depois, em 1948, também desencarna. E aí, os dois devem estar até hoje lá, né? Se desentendendo e entendendo, né? Que é a maior caridade que a gente pode fazer no campo intelectual, é de aceitar as pessoas, aceitar os diferentes e transformá-los numa igualdade, mesmo com as diferenças. E quando a gente consegue alcançar isso, a gente consegue dar passos de crescimento espiritual muito elevados. E em 1941, o último encontro dos dois, eles sentados, de repente, ali já estavam horas pensando, de vez em quando conversavam com o outro e tal. De repente, Rabindranath Tagore vira para Gandhi e fala assim: Gandhi, cada criança que nasce no mundo traz uma mensagem de que Deus ainda continua com a esperança nos seres humanos. Que coisa linda! Cada criança que nasce, a cada instante, é Deus dizendo para todos nós: eu confio em vocês, cuide dessas criancinhas, ampare-as, oriente-as, conduza para o caminho do bem. E quando eu escuto essas mensagens de Tagore, eu fico tão feliz e fico pensando, imaginemos todos nós, se todos nós dedicássemos algumas horinhas da nossa existência para buscar os infortúnios ocultos. E quando a gente fala de criança, não é só o bebezinho, é a criança espiritual, porque muitos jovens estão aí nos descaminhos. Essas senhoras que estão buscando realizar a maternidade através de bonecas de silicone, são pessoas doentias e que precisam do medicamento. Esses que ainda estão pensando em guerra precisam de medicamento. Os pseudos ricos precisam muito de medicamentos. E qual que é o medicamento que nos cura verdadeiramente? O Evangelho de Jesus. Portanto, o convite está feito para todos nós. Vamos buscar os infortúnios ocultos e levá-los às bênçãos do Evangelho. Aqui a gente consegue ver. Aqui a gente tem notícias pelos canais de comunicação. Aqui a gente convive com as dores. Mas existem outras dores e outros infortúnios ocultos que estão velados na dimensão espiritual. Aí a importância do exercício saudável da mediunidade. E nós espíritas, que já aprendemos um pouquinho, que a gente possa lembrar dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita e buscar sempre nossas preces para poder acolher aos nossos irmãos no plano espiritual que estão no campo do sofrimento. Quando assim fizermos, nós estamos atendendo a Jesus, o que Ele está pedindo e perguntando para cada um de nós: o que fazes de nós? Paz.